voltando aqui para essa live, que a gente teve um problema de conexão e caiu. Só para finalizar o assunto, talvez eu nem deixe salvo, né? Mas se as pessoas voltarem aqui, a gente estava falando sobre crenças do nosso inconsciente. Então vou esperar as pessoas voltarem, as pessoas que estavam na outra live que caiu, pra gente continuar nesse assunto sobre as crenças que nos guiam, né? E como que é importante a gente ter o conhecimento disso, para que a gente possa transmutar essas dificuldades, né? Então vamos esperar mais um pouquinho. As pessoas vão voltando. A Ju voltou. Não, agora não. A gente estava falando aqui, né, o quanto que foi uma contribuição de uma pessoa que estava na live, que é a Rosa, que ela falou o quanto que as nossas crenças, né, ditam o nosso destino. O que acontece é que quando a gente está muito distante de nós mesmas, quando a gente não conhece, quando a gente não se conhece o suficiente, essas repetições ou essas dificuldades que se apresentam, a gente coloca, né, na conta do outro. A gente não tem esse conhecimento interno, então a gente vai falar que é o outro, a gente vai falar que é o destino, a gente vai falar que somos vítimas dessa situação, a gente vai falar que a culpa, né, é do nosso companheiro, da nossa companheira, a culpa é dos nossos pais. A gente vai ficar a todo momento buscando, né, natural que a gente busque isso. Quem são? O que está acontecendo? Né? Quem é que é responsável por isso aqui que eu estou vivendo hoje? O grande salto interno que a gente dá é quando a gente começa a se responsabilizar. Quando a dor vem, né? A dor vem muitas vezes justamente para te colocar nesse lugar de despertar. Porque se você está repetindo incontáveis vezes situações, né, parecidas, e você já fez algumas vezes esse impulso natural de culpar o outro, e mesmo assim você não conseguiu resolver esses problemas internos, eu ouso dizer para você, o convite que eu tenho aqui é para que você comece a olhar para o seu interior. Para você começar a olhar para o seu interno e entender aonde você internamente ressoa com essas situações, né? Porque é importante a gente ter essa autorresponsabilidade. Isso é a cocriação. Aonde partes minhas ressoam com essa pessoa que está fazendo X, Y, Z para mim. Aonde partes minhas ressoam com essa situação de dor, com essa situação de dificuldade. Tem pessoas que ainda estão na infância e, por exemplo, trocam de empregos inúmeras vezes porque nunca se dá com ninguém, nunca tem um chefe que é bonzinho, nunca consegue travar relacionamentos amorosos com ninguém porque sempre o problema é do outro. A pessoa ainda não acordou, e isso é um despertar. Aonde em mim ressoa com essa situação que eu ainda estou vivendo e repetindo inúmeras vezes para que em algum momento, pela misericórdia divina, eu aprenda. E assim, aprendendo, eu expanda, porque estamos aqui para isso. Estamos aqui para evoluir, expandir e crescer como seres espirituais que somos. Então, se a gente... Isso é perda de tempo, mas tá tudo bem.
Isso é um lugar infantil de pensamento, a gente achar que é o outro. Mas tá tudo bem. Então, aonde que a gente estava falando... E aí, voltando para o que a Rosa trouxe sobre as crenças... As nossas crenças são formadas, como eu vinha dizendo na primeira parte da live que caiu, na nossa primeira infância. Muito dessa infância a gente não lembra. 0 a 7 anos há um recalque, a gente não lembra conscientemente, mas essas informações ficam impressas no nosso inconsciente. Através dos traumas que a gente pode ter passado, das interpretações que fizemos de abandono, rejeição que tivemos nesse período. A gente também tem, dentro do nosso inconsciente individual, a gente também tem informações do inconsciente coletivo, né, que é de todo. Por isso que é importante o nosso pensar, porque a gente impregna também esse inconsciente coletivo. A gente também acessa informações do nosso sistema, como o exemplo que eu dei na parte anterior que caiu, são as crenças da sua família, muitas vezes ainda em regiões inconscientes de você mesma, que você anda repetindo. E enquanto, gente, a gente não tiver esse conhecimento, enquanto a gente não tiver essa autoconsciência, quando a gente não tiver o autoconhecimento do que está nos dirigindo, a gente vai colocar a culpa no destino. Jung falava disso. Jung falou que enquanto a gente não tiver total conhecimento, né, do nosso inconsciente, a gente vai acreditar que é o destino que nos comanda. É importantíssimo que a gente se atente para esse movimento de se conhecer e conhecer o que está, né, elaborando, o que está sendo regido aí, o que está te comandando. E não é o outro, somos nós mesmos. E mais uma vez, né, a fé e a página que nós lemos hoje a gente vai fazer o que nos cabe da melhor maneira possível, usando a energia, né, a energia primordial, que é o amor. Porém, o que vai se dar daí, não sabemos. A fé é isso. Ei, Ju, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A fé é isso, a entrega é essa. A gente faz um movimento de se conhecer para entender quais são os nossos gatilhos, para se colocar na vida com responsabilidade. E a responsabilidade é esse lugar de você olhar e falar assim, cacete, eu não quero mais mentir. Eu quero ser verdadeira comigo. Eu quero conectar o meu sentir, ao meu falar, ao meu mental, para que eu possa caminhar sobre essa terra, nesse curto período que me foi concedido, com verdade. E o que vem a partir daí, o que você colhe como resultado, né? Porque a gente tem, através do ego, essa necessidade de obter resultado. É humano, isso é nosso, tá tudo bem. Mas a gente vai, aos pouquinhos, desinflamando esse ego. Aos pouquinhos colocando ele no lugar dele, porque é importante que exista. Mas a gente vai diminuindo o poder que ele tem na nossa vida. E aí, quando a gente se coloca no mundo dessa maneira verdadeira, com os nossos condicionamentos internos, o que vem daí a gente entrega. O que vem daí a gente entrega para o eterno, como diz meu amigo pastor que está aqui, que é o Marcelo. Seja bem-vinda, minha irmã também, Viviane. E hoje é dia das irmãs aqui. Viviane e Juju. Então a gente entrega isso para o eterno. Isso é simplicidade, gente. Isso é a simplicidade que esquecemos. Por quê? A gente se desconectou tanto da espiritualidade, da natureza, do todo, que a gente, a maior parte, né, do mundo ocidental,
que evoluiu tanto nesse mental, na inteligência, no racional, que a gente acredita que a gente pode com tudo. E nem tudo a gente pode. Me entenda bem, né? Nem tudo a gente pode. A gente não tem como ditar regras em tudo. Então a gente acreditou que podemos, e ok, podemos muita coisa, mas a gente não tem como sobrepor uma vontade divina para a nossa vida e para a nossa alma. Então nem tudo que te acontece é gostosinho, nem tudo que te acontece você queria, nem tudo que me acontece eu gostaria que fosse assim, nem tudo que me acontece é gostosinho, mas tudo que nos acontece é necessário para a nossa alma, para o nosso crescimento. Então a entrega e voltar para o simples na fé, como disse a página de hoje, é a gente se reconhecer parte disso também. Assim como na natureza, uma árvore é atingida por um raio e cai, e a gente vai achar que não é legal, né? A gente vai achar que, ai meu Deus, a árvore foi atingida por um raio. A gente também é moldada a todo momento, às vezes por dificuldades muito grandes, às vezes por períodos sombrios muito grandes, maiores do que aquele que a gente gostaria, mas que são necessários, são períodos que são necessários para que a gente aprenda. E esse aprendizado, de novo, vem da consciência que você adquire, vem desse grande salto de entender que tudo é aprendizado e vem da autorresponsabilidade que você tem por tudo que te acontece. Às vezes é muito difícil da gente entender isso, mas a gente tem uma autorresponsabilidade nas nossas relações, nas nossas dificuldades. E quando a gente transmuta e aprende isso, a gente deixa de repetir, a gente deixa de viver. E a gente deixa de viver essas mesmas dificuldades. E aí o que acontece? Ai, que lindo! O que acontece? A gente passa para um outro aprendizado, porque isso vai ser até o fim das nossas vidas. Porque a gente não veio aqui para ter uma vida vazia, a gente não veio aqui para não aprender, a gente veio para expandir e crescer. Crescer como seres divinos que somos. Então, sinto te dizer, né? Mas a gente vai a todo momento aprendendo a lidar. Meu mestre, Hernani Fornari, ele falou uma coisa que ele aprendeu com o mestre dele, né? Que foi acho que foi um índio norte-americano que esteve numa aldeia que ele estava no dia. E aí ele falou, esse índio falou o seguinte: ele falou que a gente aos poucos aprende a caminhar com beleza pela vida. Porque tudo isso que eu trouxe, né, pode parecer que a gente vai viver com dificuldade o tempo inteiro e sempre tendo que aprender tudo. Mas existe também o prazer que a gente pode acessar nesses momentos. Então caminhar com beleza pela vida é você caminhar tendo conhecimento de quem você é, sabendo as suas sombras, acessando a sua luz, agindo com verdade, né? Nas suas... Gente, esse pedacinho da live não vai ficar salvo não, tá? Porque eu já fiz a live, caiu, mas como eu tava... Tia Beth estava na outra live, né? Tia Beth, Carla... Então, deixa eu explicar. Esse pedacinho da live vai ficar salvo não. Porque a outra live eu fiz, aí caiu, a gente continuou aqui. Então, caminhar com beleza é a gente caminhar inteira, gente. Sabe? Quando eu olho para o meu passado, de tanto falta de direção, de estar perdida, hoje eu também tenho as dificuldades da vida, mas quando eu olho para isso eu falo assim, caramba, como hoje eu consigo entender? É muito difícil às vezes, e é isso que está adoecendo muitas pessoas, é essa falta de sentido, essa falta de entendimento, porque causa desespero mesmo se você não entende as dificuldades, o motivo delas, né? Então,
quando eu comecei a olhar e entender todas as minhas crenças, tudo aquilo que estava me condicionando, tudo aquilo que me fazia reagir com a vida de uma maneira automática, e eu comecei a olhar e, opa, calma aí, isso aqui não, vamos fazer diferente, e as coisas começam a expandir a partir daí, é você tomar posse da sua vida. E isso é transformador. Isso é curativo demais. E a gente se cura exatamente nesse lugar. É muito curativo. Fora isso, é muita dor, né? De inconsciência, de não saber o motivo. Deixa eu ler o que você está colocando aqui. Qual o tema mesmo? Ah, Marcelo, o tema, a gente falou sobre a fé, mas foi na primeira parte da live, aí caiu e eu resolvi abrir aqui mais para bater papo com vocês mesmo, não vai nem ficar salvo. A Marcelo colocou que se diverte com as postagens e as danças da Juju. Eu também amo quando ela posta. Marcelo colocou: Li, hoje você demonstra plena em tudo que faz, mesmo com as suas adversidades. Hoje eu me sinto, Marcelo, sinceramente, hoje eu me sinto assim, responsável pela minha existência. Eu já não culpo mais, né, meus pais, eu já não culpo mais as pessoas que estão ao meu redor. E aí, muitas vezes, a gente escorrega assim, né? A gente vai pra vítima, e tá todo mundo sujeito a isso. A gente vai pra vítima, caramba, poxa, vida assim, que merda, não sei o quê. E aí, depois você toma consciência de novo, porque a gente vai se instrumentalizando no decorrer, né, da vida. A gente vai se instrumentalizando. E aí eu paro e falo assim, ok. Então, a pergunta que eu te faço hoje, que eu me faço sempre, que eu convido vocês a fazerem, é: quais são as partes minhas que ressoam com essa situação? Porque energeticamente, partes suas ressoam com a situação que você está vivendo, e por isso você vive. E no momento que você transmuta isso eu expliquei muito bem no começo da live, na outra que está salva, você dá um grande salto. Você dá um grande salto. E essas coisas deixam de acontecer na sua vida. Porque você aprendeu com elas, né? Você transmutou a dor em aprendizado. E isso o autoconhecimento te dá. Antes disso, é só confusão, é dúvida, é dor, é você estar perdida, é você não saber por onde começar. E se tem alguém que não sabe nesse momento, né, por onde começar, começa olhando para dentro. É por isso que todos os meus atendimentos são direcionados para o autoconhecimento. Tanto a constelação quanto o alinhamento, e eu vou me formar agora em radiestesia no próximo final de semana. Todos os meus atendimentos vão ser sempre voltados para esse lugar, porque isso é uma verdade muito grande para mim. Isso foi o que transformou a minha vida, não é a ferramenta que transforma. Eu falo da minha experiência com a constelação porque foi uma experiência verdadeira, foi um fato. Aconteceu com a constelação. Mas poderia ter acontecido com outras terapias, né? São as ferramentas que eu escolhi trabalhar para facilitar os processos das pessoas que chegam até mim, mas o que está por trás das ferramentas é o autoconhecimento. É você tomar posse do que está regendo aí a tua vida. É você sair da vítima. É você se ver com as suas potencialidades, recuperar. É você ter um olhar mais abrangente para o mundo, gente. É a gente se questionar, é a gente sair da vaquinha do presépio que diz sim para tudo. É a gente falar assim, caramba, não, isso aqui não tá legal pra mim, eu vou dizer não. Ah, mas fulano vai ficar triste, mas ciclano vai ficar chateado. Problema. Né? Não como uma forma disso ser uma punição, uma vingança pra ninguém, mas é um respeito próximo, a gente não aprende a se respeitar. E grande passo após tudo isso, que eu acredito muito fortemente também, é uma verdade muito grande pra mim, que quando a gente dá esse grande salto e a gente transmuta isso, a gente está aqui a serviço de ajudar o outro.
no momento que a gente enxerga tudo isso, a gente está a serviço de fazer também com que outras pessoas enxerguem. Então, a gente tem, né, vindo aí grandes trabalhadores da luz. Eu me considero uma trabalhadora da luz. Eu me considero uma trabalhadora da luz da nova era. Eu me considero uma trabalhadora da luz da nova era. Então, se eu transmuto tudo isso, e se eu estou aprendendo a duras penas, mas estou evoluindo, estou crescendo, estou expandindo, eu contribuo. E eu me coloco como canal. Eu me ofereço, né, e me entrego para esse movimento de também ajudar outras pessoas. Nesse grande momento de transição planetária que estamos vivendo. Porque cada vez mais pessoas despertas, quanto mais pessoas atentas para tudo isso que eu estou dizendo, e muito mais, né, de conhecimento que a gente tem por aí, a grande era da informação que estamos vivendo, a grande era da informação que estamos vivendo, quanto mais pessoas despertas, a gente também transmuta e a gente também dá grandes saltos como humanidade. Não mais como indivíduos, mas como humanidade. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Seja no teu trabalho, seja no seu relacionamento, seja você como mãe, como pai, como filho, como filha. É uma grande responsabilidade a gente se colocar no mundo dessa maneira, né? Então, a minha contribuição de hoje foi essa, de muito amor mesmo, transbordando de muito aprendizado que eu venho vivendo. Como vocês sabem, eu fiz, né, uma vivência de 22 a 25 de setembro último, e foram dias assim que me movimentaram, me moveram muito internamente. Não acabou por aí. Existe um processo, mas eu não estou me sentindo à vontade ainda para contar. Mas, até por orientação mesmo. Mas foram movimentos muito intensos. E tudo que eu trago aqui de aprendizado é que eu venho desenvolvendo através dessas vivências, né, que eu tenho. E a minha responsabilidade, como eu encaro a vida, como eu disse, a minha responsabilidade como trabalhadora da luz é compartilhar também aquilo que eu aprendo e aquilo que me move dentro. Eu também tenho certeza que conectam com pessoas que estão em busca de exatamente isso que eu estou falando aqui. E vão ter pessoas, né, como o Lima colocou aqui, sabe as palavras. Obrigada, Lima. Vão ter pessoas que não vão se conectar e tá tudo bem. Mas tem pessoas que necessitavam de exatamente isso que eu venho dizendo, né? E isso que é a entrega, isso que é a fé. Isso é que você se colocar a serviço independente do resultado. E não é simples, tá? Não é simples fazer isso. É só você reparar como que está o seu condicionamento, às vezes na relação com uma outra pessoa. Muitas vezes você está falando com uma outra pessoa já pensando, né, o que você pode se beneficiar daquela conversa. Isso é natural, gente. Isso é algo nosso. Mas quando a gente toma essa consciência, escolhe não fazer mais assim, a gente acessa um outro lugar de vida, de relações. E aí a gente, dando esse salto quântico para uma energia superior, a gente também passa a atrair mais situações benéficas para a nossa vida. Meus amores, muito obrigada pela contribuição, da escuta de vocês, né? E de vocês terem colocado aqui várias coisas pra gente falar. João veio dar tchau, ó. Tchau. João gosta de dar tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Eu vou deixar essa parte salva também lá no feed, tá? E a gente vai se falando por aqui. Acompanha os stories também, tem muita novidade lá dos meus atendimentos nos stories. Quem se conecta comigo, eu sou ferramenta também para facilitar os processos de quem estiver pronto para essa grande viagem aqui, né? Beijo, gente.